E hoje nós temos como convidada a Tina Geller, que vai conversar com a gente sobre terapia de casal. Um casal são duas pessoas que são a interação de dois sistemas familiares que boa parte das vezes estão em choque. Então, vamos conversar com a Tina. Tina, pega essa visão. Se apresenta aí para nós. Então, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e pegando essa visão, eu sou Tina Geller, sou psicóloga gestalt terapeuta, sou cria do Contato, entrei aqui como aluna, já passei por vários estágios aqui dentro e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre terapia de casal, porque eu também atendo casais. Isso. Então, Tina, primeira pergunta que eu queria te fazer. O que te atraiu para trabalhar com casais? Essa atração começou um pouco com o meu próprio casamento. Nada de crise, não era isso, mas era perceber as diferenças dentro da minha relação. Muitas das vezes, como que a gente não quer dizer atrapalhava, mas às vezes tinha certo estranhamento na nossa forma de comunicação. E eu sempre fiquei curiosa para saber, se eu fosse fazer uma terapia com meu marido, o que a gente ia trabalhar? Como seria trabalhar como casal? E aí, quando apareceu então uma oportunidade para eu estudar mais a fundo, eu peguei para mim. Isso. Então me fala, o que tem de diferente da terapia individual para a terapia de casal? É a mesma coisa a terapia de casal como a individual? Não, são bem diferentes. Uma terapia individual está voltado para um autoconhecimento. A pessoa vai em busca de se conhecer mais ou trabalhar questões de vida, temas existenciais. E numa terapia de casal, existe uma questão que é mais focal e uma questão que está mais ligado à relação. Então, uma terapia de casal, a gente pode até brincar aqui, é uma terapia focal. Não vai para trabalhar dois indivíduos individualmente. Nós vamos trabalhar o casal. Ele se torna um cliente. Embora nós temos mais de um cliente presente. Isso. Então me fala mais um pouco, mais de uma pessoa presente, do que você está falando? Estou falando que quando a gente trabalha com um casal, a gente recebe duas pessoas, estamos entendendo que nós temos dois indivíduos, mas eles também chegam como uma terceira entidade, vamos falar assim. Eles chegam se representando como um casal. Então, o terapeuta, ele olha para as duas pessoas, mas também olha para o casal. É como se a gente tivesse, assim, duas pessoas que formam uma base. E a gente vai querer trabalhar, assim, o que tem nessa base que está solicitando a nossa ajuda. E o tempo de duração de uma terapia de casal, como é? Tá. Bom, como eu falei, né, como é um trabalho que é mais focal, um trabalho com um casal não é assim como o atendimento individual, que a pessoa vai no seu processo e tal, e pode levar até alguns anos ali. Como a gente está focando nisso que está sendo a demanda do casal, então nós estamos imaginando que a gente vai ter um início, um meio e um fim. Então a gente pensa que terapia de casal é um pouquinho como assim 12 sessões, entendendo que a gente pode esticar um pouco além, porque pode surgir uma nova questão ali, eles querem trabalhar isso, ou
o casal foi tão bem junto ali nessa dinâmica que às vezes esse processo termina antes. Tem essa questão também que a gente tem um trabalho um pouco diferenciado, porque tem um tempo diferente esse atendimento. Nós aqui dentro da Gestalt, no atendimento individual, a gente procura fazer encontros semanais. A gente entende que é o tempo suficiente. Para um casal, como nós estamos aí, a gente começa a olhar para as duas entidades presentes, a gente vai procurar trabalhar um pouquinho entendendo que existem tempos também individuais, mas que vão pesar para aquilo que está sendo trabalhado como um casal. Então, a gente pede que façam encontros quinzenais. Isso. E na terapia de casal, você atende o casal, os membros do casal se atende separados em algum momento, ou só atende os dois juntos? A minha forma de trabalhar, e muito dentro da Gestalt, nós entendemos que a gente precisa trabalhar o casal junto, muito porque tem uma coisa que a gente vai chamar de coalizão, podemos brincar assim. Em algum momento, esse casal vem buscando muito trabalho de confiança. E o terapeuta precisa estar nesse vínculo de confiança. Então, nós vamos trabalhar essas duas pessoas com a gente, mas sempre entendendo que não podemos ter segredos, não podemos ter encontros individuais porque eu preciso fazer uma queixa, ou eu preciso que você ensine isso, ou eu gostaria que você falasse isso para essa pessoa. Isso não acontece. A gente, inclusive, porque isso muitas das vezes é a questão desse casal, como que esse casal se comunica. E você falou que é uma questão até de alguma forma lealdade, né? Sim. O terapeuta com o casal. Então, isso significa que o terapeuta não deve atender, ao mesmo tempo que ele faz a terapia de casal, ele não pode atender separadamente um dos membros do casal, é isso? Durante a terapia de casal não é recomendado. O que pode acontecer aquele processo do casal está chegando ao fim, é até comum, isso já acontece mesmo, né? Que um deles tenha uma percepção de que, puxa, eu gostaria de continuar com uma terapia individual. E aí eu já criei vínculo, me identifiquei, eu me senti compreendido aqui, eu gostaria de continuar. É conversado isso com o casal, como é que a outra parte se sente se ao terminar o trabalho com o casal, um deles continuar com a terapeuta. Então, digamos, você chega com seu marido para fazer uma terapia comigo, aí no final você fala, puxa Tino, mas eu queria continuar com você no atendimento individual. Vamos conversar nós três. Seu marido, como que você se sente? Você fica confortável com isso? Porque a partir do momento que você vem trabalhar comigo, eu deixo de ser terapeuta de casal, mesmo no futuro. Ok. Você falou que são mais ou menos em torno de 15 sessões, né? 12, e 15. o tempo da sessão em si, ele é como na terapia individual ou ele é diferente? Ele é um pouco diferenciado, porque nós precisamos ter um tempo, novamente, assim, a gente precisa ter esse tempo que a gente vai olhar para como que cada pessoa está lidando, elaborando, processando o momento da terapia. E muitas das vezes nós criamos condições do casal fazer experimentos, mas precisam ser experimentos pontuais, precisam ser experimentos ali que eles vão elaborar juntos. Então, uma sessão dura em torno de 1h30, não necessariamente, mas em torno de 1h30. E aí, para ter a elaboração individual,
é comum que a gente deixe, então, o espaço quinzenal. E, às vezes, o casal fala assim, puxa, isso aqui que a gente praticou aqui dentro, nós queremos levar para experimentar lá fora, nós queremos levar para o nosso cotidiano. Aí tem esse convite deles experimentarem novas ferramentas, né? Então, às vezes, é interessante manter esse espaço, né? Sobre o valor é muito diferente do valor da terapia individual? O valor é diferente, sim. Vamos considerar que estamos aumentando o nosso trabalho, né, o tempo do nosso trabalho, e, de uma certa forma, nós estamos com 2 pessoas. Então, não dá para ser o equivalente a 2 sessões de dois indivíduos. Não dá para se fazer assim. Então, não é o dobro, digamos. Mas tem um valor diferenciado, sim. Uma coisa que eu acho que passa pelo senso comum, assim, direto. A história que a terapia de casal é para salvar casamento. É verdade isso? Seria maravilhoso, né? Mas não é verdade. Muitas vezes o casal chega, inclusive, pedindo, às vezes verbaliza, a gente precisa de ajuda para nos separar. Ou às vezes eles começam a se dar conta, dentro das sessões, que eles não querem salvar o casamento. Talvez eles querem salvar uma relação que eles já tiveram, mas eles querem se separar. E às vezes um quer se separar e o outro não, né? Sim. E isso também precisamos ajudar esse casal a ter ferramentas e condições de maturidade para passar por isso. E a terapia de casal, ela serve somente para casal? Boa pergunta essa. Não. Nós vamos considerar um casal 2 pessoas que experimentam ou precisam se encontrar no equilíbrio de poder. Então, nós estamos falando sobre 2 pessoas que são casados, podemos falar sobre 2 sócios, podemos falar sobre 2 grandes amigas. A gente considera um casal 2 pessoas que estão em busca dos mesmos objetivos, eles têm mais ou menos os mesmos valores, querem criar algo juntos, os mesmos interesses, e eles precisam experimentar ou equalizar o poder de cada um dentro dessa relação. E aí, então, é uma pergunta, né? Acho que vem uma curiosidade em cima dessa sua colocação. Você vê diferença entre a terapia de um casal hétero para um casal homoafetivo? Não vejo. Não vejo. Quando nós recebemos um casal, nós estamos recebendo 2 pessoas. E a forma que essas 2 pessoas estão se encontrando, na maioria das vezes, são muito parecidos mesmo. Tina, me fale então, como é que um casal chega na terapia? Como é que você observa a chegada desse casal? Essa pergunta também é boa, porque já começa a trazer informações interessantes. Porque às vezes nós somos procurados pela esposa, ou a mulher, ou a sócia, o sócio, e às vezes nós somos procurados pela a outra parte. Para fazer uma brincadeira aqui, vou falar de um casal, homem e mulher, que chegam casados. Sim, usar como nosso exemplo aqui. Então, às vezes é a mulher que procura, às vezes é o marido que procura. Eles começam fazendo perguntas. Não, então, eu queria saber como que funciona o tempo, onde é seu consultório e quanto custa a sessão. Muitas vezes, olha, eu recebi seu contato através da indicação, aí às vezes vem da indicação do terapeuta individual,
às vezes vem da indicação de um psiquiatra, às vezes vem da indicação de um amigo que já fez, mas existe um pouco de rapidez, assim, uma velocidade. E aí eu preciso, tá, muito obrigada pela procura, como é que eu posso te ajudar? Tentar quebrando o gelo para compreender se de fato os dois querem vir. Tem isso também, às vezes vem assim, não, eu quero saber como é que vai ser, porque agora eu vou convencer a outra parte, ou você me ajuda a convencer a outra parte a chegar. E como Então, é que acontece isso? Quando um chega e pede para você convencer a outra parte a vir para a terapia. Você topa? não. Porque é difícil, como é que eu vou chegar? Como é que. É aquilo, né? Eu tô aqui no meu cantinho, eu tô aqui no meu consultório, eu não tô ligando para ninguém. Esse casal que está tentando chegar na minha porta, então eu estou disponível para eles. Mas eu não posso chegar e dizer: olha, dona Eliane, vem aqui porque seu marido quer que você venha. E isso parece que está dizendo um pouco de como é que esse casal funciona, né? Bastante, bastante. Mas, enfim, muitas das vezes acontece, então eu vou conversar, ou não, eu já conversei, a pessoa aceitou, e então, muito bem, então vamos marcar. E eu também sempre coloco isso, da mesma forma que eu os convido para fazer essa entrevista, eu deixo claro que também é um convite para eles me entrevistarem também. Afinal de contas, nós vamos montar uma equipe, né? Então, Isso. Você estava falando aí, né, de repente a pessoa te liga dizendo, vai lá, convence o meu marido, a minha mulher para fazer a terapia. E assim, então me fala um pouco de quais são os temas que você vê que são recorrentes, né, que você mais observa dentro da chegada desse casal na terapia. olha, o tema mais recorrente é o casal que desaprende a se comunicar. É o mais comum. O casal não se dar conta quando eles estão buscando. Mentira, não posso falar isso. Muitos chegam dizendo: nós não sabemos mais nos comunicar, ou nós nunca soubemos como nos comunicar e estamos sentindo falta disso. Outras vezes é muito comum o casal chegar achando que são outras questões e aí eles vão percebendo que eles desaprenderam a se comunicar. Você pode dar um exemplo de como é que é esse, como é que você percebe que eles desaprenderam a se comunicar? Estou aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo, uma coisa recente. Tá, o casal chega e nos diz: desde o nascimento do nosso filho, a gente vem brigando muito, a gente vem nos desencontrando, não conseguimos concordar com a forma, e a gente está brigando muito, mas eles não conseguem identificar que às vezes é realmente a partir de uma situação focal, quer dizer, nesse caso eles dizem, desde que o nosso filho nasceu, a gente só briga muito. Aí, com um pouco de ajuda nas formas até de formular perguntas, que é também uma coisa diferente da terapia individual, quando a gente trabalha com casal, a gente busca fazer perguntas que sejam feitas para os dois. Então, hoje mesmo, né, um casal me disse assim, porque nós somos muito reativos. Mas a forma que um falou e a forma que o outro falou ficou muito interessante. Eu fiquei curiosa, então, assim, como é que eles sentem
como é que é ser reativo um com o outro? Então, foi uma pergunta para os dois. E aí a gente pode perguntar isso. Então, para você, quando que você percebe que a comunicação mudou? Existe, é comum, né, que um casal, né, um membro do casal desminta o outro na sessão, assim? Ou é muito curioso, o casal chega e fica falando pelo outro. Isso é muito curioso. Então ele, porque ela é assim, porque ela assado, lá. E às vezes a gente precisa dizer assim, vocês já se deram conta que o outro que você tanto está descrevendo está presente? Está ao seu lado? É muito comum, eles tiram o foco deles para levar o foco para o outro. E assim, eu falo isso com muito carinho. Mas chamar o outro assim de mentiroso já aconteceu? Já. De chamar de mentiroso, de dizer não é isso que você está sentindo. Não é isso que você está sentindo, é ótimo, né? Não, você não acha isso. E assim, eu falo com isso com muito carinho até, mas muitas das vezes a sensação é que eu estou com duas crianças na minha frente, né? Isso, e aí falando de crianças, né? Já me vem logo à cabeça o que lá no início, né, eu estava falando do casal, né, que fica entre dois sistemas que muitas vezes estão em conflito. Né? Então eu já fiquei pensando assim, né, duas famílias, né, dois sistemas. Sim. E como é que fica? A sessão às vezes deve ficar superlotada, né? Fica sim. Quantas vezes a gente tem que pedir para deixar os fulanos lá na recepção e hoje vamos ficar só nós três ou nós quatro. Mas é isso. Claro, cada um de nós, bom, primeiro assim, cada um de nós pode ser percebido como um sistema e entendendo que viemos de algum lugar. Se a gente veio de algum lugar, de grupo, de um grupo família, a gente entende então que ali tem o sistema familiar, então cada um de nós, eu sou um sistema e eu me torno um subsistema dentro do meu sistema familiar. Se eu me reúno contigo, somos dois, viemos, né, de dois sistemas, e ao nos juntar, nós estamos trazendo toda a nossa bagagem de sistemas. Eu acredito na força. Tina, então agora acho que está na hora de fazer aquela pergunta, que é uma pergunta que todo mundo que senta aqui junto comigo vai responder. Como é que a Gestalt terapia tem ajudado no seu trabalho? A Gestalt terapia traz um diferencial para o atendimento de casal, porque a gente trabalha muito no fenômeno. O que está acontecendo ali no momento. E isso nos ajuda porque a gente pode convidar o casal a parar e se experienciar naquilo que ele está trazendo, dentro das sensações dele, dentro das percepções. E você até me perguntou um pouco mais cedo como é que o casal chegava e o que ia modificando, que muitas das vezes a queixa dentro já da sessão eu não sou vista, eu não me sinto ouvida, e isso a gente faz muito dentro da Gestalt. Então, a gente propõe experimentos, como seria para esse casal experimentar ser visto, ser ouvido, poder falar, poder ser tocado e tocar. Como a gente também trabalha muito com aquilo que está não só
tá me vindo a palavra, né, que a gente trabalha muito na figura, né, na metáfora, mas também no real, nesse fenômeno. Então isso facilita muito e é muito rico para um trabalho com casal. A gente também trabalha muito campo, a gente olha o que está acontecendo ali, e aí também isso tem muito a ver com o que a gente estava falando antes sobre sistemas, né? Cada pessoa vem de campos diferentes e, ao se unirem, eles formam um novo campo. Então, a Gestalt traz muito essa possibilidade deles entenderem também o que eles estão formando juntos e de uma outra forma. Para a gente, dentro da Gestalt, que a gente trabalha muito o ciclo de contato, né? Que a gente olha para onde que a pessoa está dentro do seu processo, e quando dois processos se juntam, como que o ciclo de contato nos ajuda no trabalho com essa nova entidade. Lembra que eu falei, são duas pessoas, mas uma entidade nova. Então, o ciclo de contato, dentro da nossa forma de trabalhar com a Gestalt, também nos auxilia. É muito bonito. Sobre o ciclo de contato, né? Sim. Como é que a gente pode ver momentos distintos desse ciclo dentro da terapia do casal? Lembra que eu comentei que tem uma necessidade de entender o tempo de cada um, e que portanto, esse é um dos motivos de a gente fazer encontros quinzenais. Porque cada pessoa está num lugar dentro do ciclo de contato. Muitas das vezes a queixa pode ser, como eu falei agora, de ser visto e ouvido, a gente está falando sobre sensações. Às vezes tem um deles que está num outro lugar dentro do ciclo de contato, e a gente então dá um passo para trás, pega quem está um pouquinho mais afastado dentro do ciclo de contato, que a gente trabalha sensações, sentimentos, depois a gente vai fazer o que nós chamamos, né, a gente trabalha awareness, aonde que o casal mobiliza um pouco da energia, o fazer contato, e isso a gente vai ajudando o casal quando a gente pode propor condições deles criarem novas experiências e eles experimentarem juntos a forma de experienciar. E isso vai, inclusive, iniciar e fechar ciclos. Então, é muito gostoso, Eliane. Recomendo. Então, assim, estão presentes aqui, né, no trabalho com o casal, né? Fenômenos, ciclo de contato, campo, figura fundo. Muito. Então, vários conceitos da Gestalt ganham vida, né, dentro do processo. Sim. E ajudam, né, dão um norte para o seu trabalho, para o trabalho do Gestalt terapeuta em geral. Sim. Isso é muito bom, isso é muito importante. Isso é muito lindo. E, né, você... estou esquecendo de falar para as pessoas, né, que você tem um apelido aqui para a gente, né? A gente chama a Tina de gringa. Vocês devem ter percebido que em alguns momentos, né, os artigos ficam meio estranhos. A Tina, ela é americana, então vocês vão perceber em alguns momentos essas diferenças. Até porque eu falo awareness. Sim. Aqui a gente tem uma preocupação sempre de falar inglês perto da Tina. Não. Falar para um nativo é sempre assustador. Mas, Tina, eu sei que você tem uma programação, você tem um projeto para fazer uma formação de terapeutas no trabalho com casais. Você pode falar um pouquinho sobre a tua ideia dessa formação, qual é o período, se ela vai ser presencial ou se vai ser online,
Como vai ser? Me fala um pouquinho. Sim, a nossa intenção é poder criar condições dos nossos terapeutas levarem os seus trabalhos para casais, e a gente vai fazer um formato de 1 ano, e vamos fazer aulas, muito como é a formação, nós vamos fazer as aulas quinzenais também, tendo a parte teórica, tendo parte vivencial, poder experimentar um pouquinho dentro de cada abordagem, cada tema que nós vamos trazer para essa formação, como é experimentar não só ser cliente, mas ser o terapeuta. Então, a ideia vai ser esses encontros quinzenais, cada aula com mais ou menos 3 horas. Vamos promover, né, dentro do possível, um estágio para eles também terem a parte clínica, estagiado, com supervisão. Vamos propor também workshops de formação mesmo para esses terapeutas, todos voltados para o nosso tema, e com parceria com Contato também, né? Então, vai ser um prazer. eu né, assim, aliás, orgulho, né? Orgulho de ver, né? Criando novas possibilidades, né? Nossa, de trabalho. Então, assim, eu que sou cria da casa como aluna, podendo estar nesse lugar de propor parceira, é muito orgulho. E vamos abrir isso para qualquer gestalt terapeuta, pode ser psicólogo, mas precisa ter formação em gestalt terapia, que queira investir e ter essa oportunidade para ampliar não só o conhecimento profissional, mas a própria clínica. Você tem uma noção assim do número máximo de pessoas que vão poder compor um grupo, uma turma? Olha, o máximo, eu acho que 15. Eu acho que 15 é um bom tamanho para todo mundo poder experimentar e ter essa troca com mais riqueza. Então, Animada. Tina, um grande prazer ter você aqui. O prazer foi meu. Claro, olha, gente, vai ter uma live depois que ela vai interagir com vocês vão poder fazer perguntas diretas, né? Porque aqui vocês não estão podendo, mas na live vocês vão poder, em breve vocês vão assistir. E aí eu vou deixar, né, a Tina terminar fazendo, né, as vezes, né, do encerramento aqui para essas pessoas. O que a gente quer que as pessoas façam mesmo, hein, Tina? Pega essa visão. Muito bom.